Nessa análise de hoje eu vou fazer uma discussão sobre dois temas diferentes e dentre os dois temas que eu vou discutir com você se encontra o assunto que dá título à análise e é o motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo. E qual é o assunto que dá título à análise? É o fato do Henry Kissinger, ou Henry Kissinger, né, já vi gente chamando dos dois modos, que é o fato dele estar falando bastante coisa sobre o cenário geopolítico. Ele sempre fala muito sobre o cenário geopolítico, até porque a vida do Kissinger, não sei se... Tiago, eu não faço a menor ideia de quem é esse cara, então pesquise, que é um cara que é fundamental dentro da geopolítica. O Kissinger é um dos principais cérebros estrategistas geopolíticos das operações norte-americanas no mundo ao longo da história. Tu pega a segunda metade do século XX e a gente não tem como não falar do Henry Kissinger, tá? Sobretudo o cenário de Guerra Fria. Então, as opiniões dele são importantes porque ele externa as opiniões a partir da perspectiva de um cara que tem uma vivência de dentro do jogo. Só que as posições do Henry Kissinger têm sido muito discutidas porque ele está num momento em que ele está fazendo várias críticas muito pesadas à forma como o atlanticismo no geral, os interesses ligados à OTAN, Estados Unidos, britânicos e assim por diante, têm se comportado em relação ao cenário de emergência multipolar. Então ele está preocupado com o nível de tensão no mundo, ele está preocupado com a forma como as potências ocidentais não têm dialogado as questões. Então é por isso que cabe observar essas falas do Kissinger à luz do que ele representa. Então eu não estou aqui dizendo que é um estrategista chinês, ou um estrategista russo, ou um intelectual anti-hegemônico. Não estou falando disso, estou falando de um cara que trabalhou dentro da máquina norte-americana. Então ele é um dos principais cérebros geopolíticos do pensamento das relações internacionais norte-americana. Então, é por isso que a fala dele importa, não é uma fala de um cara que, logicamente, que se a gente vai pegar um pensador anti-hegemônico, anti-atlanticista, ele vai se posicionar da maneira como Kissinger está criticando as ações atlanticistas. O interessante é isso ouvir de um cara que faz parte do lado oposto. Então ele está dizendo, olha, o rumo que as coisas estão tomando não são boas. Aí a gente tem que pensar o quê? Isso é jogada ou isso é uma preocupação real do Kissinger? Porque se for uma preocupação real é porque o cenário é muito feio mesmo, entendeu? Então é isso que eu quero discutir com vocês nessa análise de hoje. Então eu vou discutir dois temas. Quando eu entrar nos meus 6 pontos que eu trago todos os dias para a gente discutir aqui, as minhas 6 anotações, os primeiros 3 pontos são sobre essas falas do Henry Kissinger, porque são fundamentais. Tem figuras que ainda que a gente discorde delas ideologicamente, discorde dos pensamentos, a gente tem que ouvir esses caras falando, porque esses caras eles tiveram alavancas nas mãos, eles têm uma vivência. Então tem que ouvir esses caras. Eu sei que hoje em dia a gente é muito dado assim, você adotou uma prática que eu discordo completamente, que é de ouvir só aqueles setores com os quais a gente concorda. Eu acho que isso é emburrecedor. Eu acho que é fundamental a gente conseguir saber o que os setores, sobretudo os contrários a nós, aqueles que são contrários aos nossos interesses, às nossas ideologias, aos nossos valores, estão produzindo. Até para tu poder conhecer o teu adversário. Então, o que o Kissinger está falando hoje é fundamental, a gente tem que estar ligado no que esse cara está falando também. Esse cara é mesmo não sendo da concordância de várias pessoas, mesmo tu não concordando com ele, tem que ouvir o que ele fala. Ele é um acervo vivo, de certa forma. Ele é um cara que esteve dentro da máquina. Então, a posição dele de preocupado ou fazendo de conta que está preocupado, não sei se é uma jogada ou se é uma preocupação real, é preciso ser analisada, tá? Então, isso eu vou discutir nos primeiros 3 pontos da análise de hoje. O 4º, 5º e o 6º pontos, eu vou discutir um pouco do Senado norte-americano fazendo uma pressão sobre o governo norte-americano por causa desse suposto combate à desinformação que as grandes empresas de tecnologia e o governo norte-americano estão levando a cabo. Aí tu pode perguntar, Tiago, mas o que isso diz respeito à minha vida aqui no Brasil? Diz respeito a tudo, porque todas as redes que tu usa são norte-americanas, basicamente. Então, se tu não entende o jogo que está sendo feito lá, tu nunca vai entender o jogo que está sendo feito aqui. Se tu não entende o jogo do dito combate à desinformação levado a cabo lá nos Estados Unidos, tu não vai entender que o TSE aqui, essas ferramentas de censura, agências verificadoras de fatos, são só uma manifestação brasileira de uma coisa que é internacional, que está acontecendo em todos os países. Então a gente não pode internalizar todos os assuntos. Existem setores aqui dentro que capitalizam com isso, mas sobretudo quem capitaliza com esse tipo de prática são setores transnacionais. É por isso que tem que entender o que está acontecendo lá, para a gente não achar que é uma coisa típica nossa.
Porque tem gente que pensa que o TSE está à frente disso. Não, o TSE é uma ferramenta desses interesses maiores. Ele é mais uma engrenagem, ele não é uma entidade em si que decide, que manda no Facebook, que manda no... Esses caras não mandam em nada. Então existe algo que está sendo levado à frente que utiliza uma instituição do Estado brasileiro para promover censura, assim como utiliza instituições de todos os estados, dentro dos quais essas redes fazem e acontecem. Essas redes têm uma capacidade enorme de fazer e acontecer. Então isso é que é preciso discutir. Então eu vou discutir nos 3 primeiros pontos a questão do Kissinger, e no 4º, 5º e no 6º pontos eu vou discutir essa questão do Senado norte-americano, ou melhor, de setores do Senado norte-americano, alguns senadores norte-americanos pressionando o governo norte-americano por causa do uso ferramental que está fazendo da Big Tech, né, a questão das grandes empresas de tecnologia. Existe um casamento aí entre a Big Tech e o governo norte-americano, e isso está formando uma máquina que funciona como uma espécie de rolo compressor. Aí tu pode dizer, será que político? É que assim, ó, qual é o ponto fundamental aqui? Esse rolo compressor agora não está de posse destes caras. Então é lógico que a oposição quer fazer de tudo para que ela tenha o controle dessa máquina. Só que não é porque eu discordo dos interesses dos caras que eu não vou olhar para a denúncia que o cara está fazendo. Na maior parte das vezes a gente só tem acesso a esse tipo de coisa quando esses setores aí se bicam. Então a gente tem que torcer pela briga para ver que tipo de coisa que eles estão falando. E é provável que os dois lados estejam certos sobre o outro. Então a gente coleta muita informação desse atrito de interesse. Não é que eu estou acreditando que o Senado americano vai querer fazer, norte-americano vai querer fazer alguma coisa contra a Big Tech. É porque ali existe um entrevero, porque a máquina não está sob o controle desses setores, entendeu? Então é lógico que eles vão gritar. E quando eles gritam, não é porque eles querem a liberdade de expressão, é porque eles querem simplesmente que a máquina não esteja contra eles. Só que a denúncia é válida. Boa parte das coisas que esses caras estão levantando são completamente irreais. Eles levantam a questão de que durante o governo Obama houve a construção de uma maquinaria digital para controlar a cabeça do povo norte-americano e de todos os países onde essas redes são importantes, ou seja, de quase todo o Ocidente. E isso não é mentira. Se a gente for observar o advento das primaveras árabes, que aconteceram em países soberanos no mundo islâmico, tu olhava para o meio dos protestos, tinha um cara dizendo obrigado, Facebook. Então tu observa aquilo ali, e isso está dentro de livros de história, tá? Eu vi essas imagens dentro de livros didáticos de história que abordavam a coisa por este prisma. Das primaveras árabes como eu já vi isso em prova de vestibular, inclusive, se eu não me engano. Então uma questão de vestibular falando sobre este tema. Ou seja, isso está sendo ensinado para os alunos, está sendo ensinado para os jovens, entendeu? Então existe aí uma questão de formação de subjetividades, de pessoas que acreditam nisso. Então não discutir o poder das redes e não discutir que foi montada uma maquinaria para conseguir usar essas redes sociais como ferramenta de guerra mesmo dentro dos países é tu abrir mão de ter uma observação sobre a realidade. Sobre uma ferramenta de guerra, olhar as redes sociais como uma ferramenta de guerra. E o que os republicanos estão levantando, eu acho que são republicanos os senadores que estão levantando essa bola, é uma coisa absolutamente correta, adequada. É para os melhores objetivos? Muito provavelmente não, mas é verdade o que estão levantando? Logicamente que é uma verdade que estão levantando, que é por isso que eu vou discutir aqui nessa análise de hoje, essa discussão, essa questão. Mas tu é republicano. Não é aí, não é por aí, a coisa não anda necessariamente por aí. A gente tem que ver o atrito, coletar a briga e ver se os argumentos que estão sendo dados são válidos, para aproveitar para a nossa discussão. É isso que eu faço aqui no canal sempre. Claro, nem sempre as pessoas entendem isso. Aí vez ou outra me chamam, tu é esquerdista, comunista, defensor de muçulmano. Aí outra vez o cara me chama de sionista, defensor de Netanyahu, republicano, trampista, bolsonarista. Aí outro me chama de comunista. É uma confusão completa. Tudo porque tu vai coletando as informações que são importantes dos mais variados setores, porque ninguém mente o tempo inteiro e ninguém fala a verdade o tempo inteiro. É por isso que a gente vai pensando o que os grupos vão dizendo. E, logicamente, que muitas das vezes eu indico textos da direita conservadora, assim como eu indico o texto de esquerda também, desde que o texto seja bom, tenha bons dados. Vamos entrar nos 6 pontos, vamos falar sobre o Kissinger, então, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, que eu acho que é importante. Tá, até porque foi por isso que tu clicou aqui, né? Mas depois eu falo sobre a questão do combate à desinformação nos Estados Unidos. Primeiro ponto.
Henry Kissinger tem criticado várias posturas ocidentais em relação à Rússia e à China. Então, a pergunta que eu faço é, referente àquela introdução que eu fiz no início do vídeo, isso é uma jogada ou isso é uma preocupação real? E se for uma jogada, que jogada é? Porque, na verdade, o Kissinger está externando algo que todas as forças que são as forças não hegemônicas estão falando. Estão passando da conta, estão cruzando a linha vermelha. O Kissinger já fez propostas que foram propostas que vieram não dos Estados Unidos, mas foram propostas que vieram do governo russo, inclusive. O Kissinger está preocupado com a forma como o Ocidente lida com a Rússia e está preocupado com a forma como o Ocidente, as potências ocidentais lidam com a China. Que muito provavelmente o Ocidente não está aceitando que esses países já têm uma força muito maior do que eles próprios pressupõem. Então, essa ideia de que eu vou conseguir continuar tratando Rússia e China como países de segunda ordem, como países dentro dos quais eu faço e aconteço, talvez não seja mais uma possibilidade. E isso não faz do Kissinger uma espécie de traidor russo ou espião chinês. Isso faz do Kissinger um cara que é simplesmente realista. Isso vários militares norte-americanos, e não são nem militares contra-hegemônicos, são militares que estão dentro da máquina, dizem. Olha, o potencial de Rússia e China já é muito grande. Talvez a gente tenha perdido o controle total da situação. Então, isso é uma manifestação realista. É incrível que os tempos que a gente vive, fazer uma manifestação realista coloca a gente dentro de um grupo dentro do qual a gente nem é. Colocar o Kissinger como um comunista ou como um defensor da Rússia é um absurdo completo dentro da própria história do cara. Porque hoje é assim, né? Tu fala uma coisa, já é rotulado, jogado. Tu é de esquerda, critica a esquerda, tu é de direita. Tu é de direita, critica a direita, tu é de esquerda. Então tu não pode fazer crítica nenhuma. Isso é um mecanismo de silenciamento de cabeças críticas, que existem dentro da esquerda e existem da direita. O cara da direita que critica a direita, os próprios camaradas da direita dele vão chamar ele de comunista. O cara tá dentro da esquerda, faz uma crítica à esquerda, vai já chamar de bolsonarista. Então, aqui no Brasil, né? Lógico. E isso é um mecanismo que é de consolidação de gado, né? Tu consolida o gado na base do constrangimento. Tem muita gente que não discute certos temas porque esse tema vai fazer com que a pessoa pareça bolsonarista ou pareça comunista. Não dá para ter esse pudor, né? Porque senão tu não debate os temas essenciais. Segundo ponto. Kissinger apontou o risco ao se pressionar a China, então ao se pressionar excessivamente a China, e acredito que aqui ele esteja falando sobretudo a respeito de Taiwan, que é um foco de tensão enorme, e sugeriu a Ucrânia como um Estado neutro. Qual é o ponto aqui? Eu repito, o Kissinger, um dos principais cérebros geopolíticos norte-americanos, sugeriu pressionar menos a China, sobretudo no que diz respeito a Taiwan, e sugeriu também que a Ucrânia deve ser um Estado neutro, ou seja, um Estado não anexado à OTAN. É isso que vai acontecer? Muito provavelmente não, não me parece ser isso que vai acontecer. Me parece que uma parte da Ucrânia vai ser anexada à Polônia, olhando por hoje, tá? As coisas podem mudar, estou falando pelo cenário que a gente tem que está dado hoje, e pelas tratativas políticas de hoje. Ninguém tem bola de cristal, afinal de contas. Uma parte da Ucrânia vai ficar anexada extraoficialmente à Polônia, então vai ter assim uma espécie de Estado, sei lá, Estado subalterno, Estado de segunda ordem. Ucrânia, uma parte anexada à Polônia e uma parte da Ucrânia vai ficar com a Rússia. Só que a parte da Ucrânia que está anexada à Polônia está dentro da OTAN, porque a Polônia está na OTAN. Então vai levar as armas atlanticistas mais em direção ao leste, que é justamente o que a Rússia não quer. Porque senão daqui a pouco os caras estão botando míssil debaixo da cama do Vladimir Putin. Então é justamente essa a crítica. Então não me parece ser a dica que o Kissinger deu. Me parece ao contrário. E sobre a China e Taiwan, me parece que não vai ser adotado nenhum tipo de respeito à ideia de uma só China, que é o que a China prega. Inclusive que os próprios norte-americanos concordaram em 1979. Toda a discussão sobre Taiwan passa por Pequim. Esse é o acordo assinado pelos norte-americanos, inclusive, no período da Guerra Fria. Só que eles atropelam os acordos que eles mesmos fazem e dialogam direto com Taipei e conversam direto com Taiwan. Então, esse é que é o problema. Então o Kissinger está apontando isso. Repito, não é de um chinês ou de um russo. É de um cara que está dentro da inteligência norte-americana, que viveu lá dentro. Terceiro ponto.
Kissinger falou que o cenário político interno dos Estados Unidos está perigosamente polarizado. Ele falou que essa coisa de republicanos e democratas hoje é uma coisa que está rachando o país ao meio. E acredito que o Kissinger está fazendo uma leitura adequada, porque a gente já discutiu, não estou dizendo que ele só está acertando porque a gente já discutiu isso aqui, só estou dizendo que eu acabo concordando com ele nesse ponto, porque a gente já discutiu aqui no canal a respeito do fato de que houve uma manobra de operações de guerra híbrida, de operações psicológicas do governo norte-americano contra o seu próprio povo. Em 2020, os Estados Unidos quase rasgaram o tecido social. A gente via cenas de grupos armados negros e pessoas brancas com arma na rua. A gente via grupos armados brancos, muitos supremacistas inclusive, prontos para ir para um conflito direto com grupos armados organizados negros. Então isso é rasgar o tecido social. E tudo isso para promover um amplo cenário que durante a crise impedisse que o povo norte-americano fizesse uma coesão contra os interesses de cima. Então sempre o dividir para dominar. Porque durante uma crise, era aquele contexto de pandemia, crise, insatisfação popular, as pessoas completamente insatisfeitas com o regime político e com as oligarquias financeiras. Nada melhor do que tu atirar ali promover uma crise racial, usar a história norte-americana, a crise racial que existe, tá? Existem problemas raciais nos Estados Unidos, não estou dizendo que não existe. Só que aquilo foi instrumentalizado naquele momento para gerar uma crise, para desfocar a atenção. O caso de George Floyd e assim por diante. Aí se gerou uma perspectiva de que o Biden seria o reunificador de uma nação dividida pelo supremacismo branco do Donald Trump, o que é uma ideia completamente farsesca. E isso levou o Biden ao poder. Tanto é que boa parte dos movimentos negros que apoiaram o Joe Biden circunstancialmente naquele momento estão desembarcando do governo dele, porque perceberam a cilada. Então é uma avaliação madura essa de que existe uma divisão forte interna norte-americana, e o Kissinger só está externando isso. Ele não está dizendo que ele quer dividir o povo norte-americano, não, o povo está dividido. Se isso vai se prestar a aumentar o cenário de repressão e censura sobre o suposto terrorismo doméstico, eu não sei. Mas o fato de que existe uma divisão enorme da sociedade norte-americana, isso é uma verdade. E essas coisas são exportadas para outros países. Olhem o que acontece dentro do cenário brasileiro. Tem família que não consegue mais almoçar, porque se toca no tema da política, os caras saem no braço na mesa, quebram um pau, não conseguem mais conversar sobre nada. Sobre nenhum tema. Todos os temas acabam virando pauta de divisão de brasileiro. Então esse tipo de coisa que acontece lá, acontece aqui também. Essa coisa, bolsonarista contra comunista, bolsonarista contra esquerdista, a pauta de costume, isso virou um inferno na rede. É impossível discutir as coisas razoavelmente. As pessoas já não discordam mais, elas se agridem, e existe uma operação psicológica forte aí. Não achem vocês que isso é produto da polarização natural. Isso aí é muito polarização artificial. É preciso haver uma polarização dos interesses dos trabalhadores, classes médias e trabalhadoras, contra esses oligarcas que, cara, pegam todo o dinheiro. Só que não pensem vocês que eles não usam a rede para dividir o quê? O pobre de direita, o pobre de esquerda, o pobre negro, o pobre branco, a mulher preta da mulher branca. Então, eles usam pautas que existem, históricas, para dividir o povo hoje. Então, eles requentam assuntos. E boa parte das vezes, quem tira vantagem são eles próprios. Tanto é que a gente vê os magnatas falando de diversidade, de inclusão. Por que esses caras estão fazendo isso? Porque eles querem parecer que se posicionam de um lado de uma parcela da sociedade, para ganhar apoio de uma parcela da sociedade, que eles não ganhariam se a gente observasse só o que eles fazem, não o que eles dizem. Quarto ponto, agora vamos entrar na questão do Senado e do suposto, do suposto não, né? Do suposto, porque o que eles chamam de desinformação é a verdade. Então é um combate à verdade disfarçado de combate à desinformação. Quarto ponto, o Senado dos Estados Unidos está pressionando o governo Biden a respeito de informações sobre o tal do Gabinete de Combate à Desinformação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa coisa do Gabinete de Combate à Desinformação, a forma como ele foi criado, me parece, tá? Eu posso estar enganado, eu posso me arrepender de falar isso aqui, porque mas eu tenho a impressão de que esse gabinete foi criado para ser dissolvido. Para passar a impressão de que ele tentou emplacar um dito combate à desinformação, que é censura, tá? Ele criou um gabinete de censura, um Ministério da Verdade, para promover censura, e que, por causa do clamor popular, ele foi dissolvido. Eu acho que ele foi criado para ser dissolvido, para passar a impressão de que a censura não está acontecendo. Porque a gente sabe muito bem que não precisa de gabinete nenhum para promover censura. As redes já fazem esse trabalho por conta própria. Então, me parece, observando a coisa agora,
E lógico, quando saiu esse gabinete, eu fui crítico desse gabinete, porque é um absurdo que ele exista. Mas me parece que ele foi dissolvido muito rápido. A pressão popular. Porra, mas tem um monte de coisa nos Estados Unidos aí que o povo está um tempão na rua, está há décadas na rua pressionando para que não exista e nunca foi dissolvido. Então me parece que esse gabinete foi criado e dissolvido para parecer que foi um recuo do governo, quando na verdade a censura real segue avançando, tem que observar a coisa. Eu estou observando já por esse prisma a coisa. Tá? Quinto ponto. Está evidente a máquina repressora digital construída, sobretudo durante o governo Obama, que é esse casamento entre a Big Tech e a máquina de Estado norte-americana como máquina de interesse das oligarquias financeiras transnacionais. E lógico, né? A máquina trabalha a serviço dos caras que ganham dinheiro com as redes, então existe um casamento público-privado muito podre aí no meio dessa história toda. E esse papo de combate ao terrorismo doméstico, ou seja, tu criminaliza pessoas nos Estados Unidos e tu joga elas para fora de qualquer meio de comunicação. Então tu está silenciando as pessoas, criminalizando muitas das vezes movimentos que simplesmente criticam o status quo, que é uma coisa completamente criticável. Então daqui a pouco a gente está entrando num cenário, daqui a pouco não, a gente já está num cenário de criminalização da opinião das pessoas, que é o que acontece na rede o tempo inteiro. Quando a própria rede não faz, as pessoas denunciam. Então a gente cria um cenário polarizado porque tu cria robôs humanos que ficam denunciando o outro lado. Aí o bolsonarista publica uma coisa, trazendo para o caso do Brasil, porque isso acontece aqui. Aí o bolsonarista publica uma coisa, o esquerdista vai lá e denuncia. Ele é um olhinho do coisa. Aí o esquerdista publica uma coisa, o bolsonarista vai lá e denuncia. Então os dois lados servem como um olho. E eles ficam alimentando o ódio entre os dois lados para que eles... Sabe aquele desenho, aquele episódio do Pica-Pau, que tem os dois caipiras brigando e o Pica-Pau fica dando a panela para um bater na cabeça do outro? Mas é por aí a coisa. Isso, denuncia todo mundo. Todo mundo acaba virando uma espécie de maquininha dessas redes. Porque é uma espécie de censura. Porque a censura grossa eles conseguem fazer com os algoritmos, com os robôs, entendeu? Agora, tem uma censura mais fina que passa, que aí eles precisam que as pessoas atuem de graça para eles. E isso só pode ser feito mediante o ódio da pessoa de uma publicação. E eles garantem que as pessoas tenham acesso a esse ódio quando eles fomentam todo tipo. Abram o Twitter e olhem as coisas que tem lá. E vocês vão ver o que é. Aquilo ali angustia qualquer pessoa, cara. Eu fico olhando 5 minutos do Twitter, eu tenho vontade de sair socando todo mundo. Porque aquilo ali é uma máquina de produção de ódio. Aquilo ali, cara, é só porcaria que tem ali, entendeu? E é uma discussão absolutamente... As mensagens já são curtas, que é para as pessoas não serem muito claras mesmo. Aí toda coisa escrita apressadamente, e é muita coisa lacração ou mitagem, tá? Então, a esquerda lacra e a direita mita. Então, são a mesma coisa, são em sentido invertido. Então, você fica alimentando aquela coisa ali, uma mensagem curta, e daí para poder aparecer tem que ser uma coisa bem chamativa, e fica aquela guerra de frases curtas, que é uma coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Sexto e último ponto. Lembremos que agentes da inteligência norte-americana publicaram uma carta aberta ao legislativo dos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui no canal. Lembremos que os agentes da inteligência norte-americana publicaram uma carta aberta ao legislativo dizendo que não ataquem a Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, porque elas são um braço do Estado norte-americano. Os caras disseram isso. São importantes para o controle e difusão de ideias para manter... Os caras estão falando isso. Que eles usam. Então existe esse casamento. E em boa medida foi construído durante o governo Obama isso. É só os democratas, mas foi durante o governo Obama. Isso é um fato, aconteceu durante o governo do cara, entendeu? Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão, sempre no valor que vocês quiserem. É um apoio solidário, então apoia quem quer, apoia quem pode, e eu deixo o conteúdo aberto para todo mundo. Então tem funcionado assim, tenho gostado, agradeço a todos que apoiam. Ou tu pode apoiar pelo Pix, a chave Pix também está na descrição do vídeo aqui embaixo, também no valor que tu quiser, é um apoio solidário. O link do Apoia-se é www.apoia.se/verdade concreta, mas está certinho aqui embaixo. E a chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com é uma chave de e-mail. Então, dito isso, e também está na descrição aqui embaixo, né? Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.